Então, nessa ação penal 504-6512, depoimento do senhor Luiz Carlos Queiroz de Oliveira. Senhor Luiz Carlos, como lhe adiantei, o senhor está como testemunha. Na condição de testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Perfeito. Eu vou advertir o senhor por força de lei que se o senhor faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Correto, entendido. Dito isso, eu vou passar a palavra aqui ao defensor do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que vai lhe fazer algumas perguntas. Senhor Luiz Carlos, boa tarde. Boa tarde. O senhor é funcionário da Petrobras? Sim, sou funcionário da Petrobras. Qual o cargo que o senhor exerce na Petrobras? Hoje eu sou engenheiro de produção sênior, sem função gerencial. Certo. Nesta ação penal, são discutidos 3 contratos que foram firmados pela Petrobras, sendo um deles ISBL da carteira de gasolina e UGHE e HDT de instáveis da carteira de coque, da refinaria Getúlio Vargas, Repar. Outro, a implantação das UHDTs e UGHs da refinaria de Abreu e Lima, Reneste. E o terceiro, a implantação das UDAs, ou UDAs, da refinaria de Abreu e Lima, Reneste. O senhor atuou em algum desses projetos? Perfeito. O projeto dos HDTs e os GHs da Reneste, eu fui coordenador da comissão de licitação, fui gerente do contrato e gerente de construção e montagem responsável pela implantação do projeto. Certo. Vamos começar esses projetos. O senhor tem uma estimativa de quantos funcionários da Petrobras foram envolvidos entre a elaboração, enfim, do projeto, depois da licitação? Há uma estimativa? O senhor pode nos dar uma estimativa de quantas pessoas se envolveram com esse projeto? É difícil dar uma estimativa da quantidade de pessoas que se envolveram nesse projeto, mas dezenas, com certeza, na fase de projeto, na fase de construção e montagem, planejamento, de diversos órgãos, tanto da engenharia de implementação, da qual eu fazia parte, quanto da área cliente. Então, realmente é difícil dar uma estimativa da quantidade de pessoas da Petrobras envolvidas nesse processo. Certo. E o senhor, como membro da comissão de licitação, como gerente do contrato, alguma vez o senhor recebeu alguma formalização de que esse contrato envolveria a prática de atos ilícitos ou até mesmo em relação a propinas? Não, de forma nenhuma. O senhor sabe dizer se a Petrobras tem um sistema de controle interno? Que tipo de controle interno? Por exemplo, auditoria interna. O senhor sabe dizer se há auditoria interna? Tem um sistema de controle de auditoria interna e o contrato do qual a gente está falando, das carteiras de UGH e HDT da Reneste, tiveram algumas auditorias internas. A época da celebração do contrato? A época da condução do contrato, pós-celebração do contrato. Após? Após a celebração do contrato, mas envolvendo o processo licitatório e a condução propriamente dita dos contratos, a execução. Certo. O senhor se recorda que ano que foi essa auditoria? Não me recordo o ano, mas desde assinado o contrato, de 2010 para cá, tiveram algumas. Né? Não sei dizer as datas efetivamente. Certo. E o senhor sabe dizer se essa auditoria, a época da licitação e da celebração do contrato, se apontou aqui algum ilícito ou pagamento de propina? Não me recordo. Pelo que eu me recordo, não apontaram nenhum ilícito, nem nada relativo a pagamento de propina ou vantagem indevida. Certo. O senhor sabe dizer se a Petrobras tem um conselho fiscal? Tem um conselho fiscal, mas
Se esse conselho fiscal atuou na aprovação do projeto ou na condução, eu não sei te dizer. E tampouco se apurou algum tipo de vantagem indevida ou propina em relação a esse contrato. O Conselho de Administração da Petrobras, ele não institui essas comissões, né? Teve uma comissão interna de apuração desenvolvida, né, colocada nesse contrato, mas creio eu que pelo diretor da área de refino, de abastecimento na época, o diretor Cossenza. Ele sim instituiu uma comissão interna de apuração a respeito desses assuntos. O senhor sabe dizer que ano? Não me recordo. 2000 e... Final de 12, 13, não me recordo. Certo. O senhor sabe dizer se o TCU ou a CGU adotaram alguma restrição quanto à continuidade do processo licitatório e depois para a assinatura do contrato em virtude de desvio de valores ou pagamento de propina? Eu não me recordo. Tiveram algumas auditorias, sim, do Tribunal de Contas da União nesses contratos, dos processos licitatórios, e não teve, pelo que eu me recordo, não teve nenhuma recomendação de paralisação do contrato, não. Certo. O senhor sabe dizer se durante a licitação e no momento da contratação, se a Polícia Federal ou o Ministério Público Federal levantaram alguma suspeita em virtude de pagamento de propina em relação a esse contrato? Pós-contrato em andamento já, se eu não me recordo, 2009, 10, teve um processo em função de uma auditoria do Tribunal de Contas, que o Ministério Público sim requisitou a Polícia Federal, e colheram-se alguns depoimentos, o meu no caso foi na Polícia Federal de Pernambuco, a respeito de superfaturamento, mas que eu saiba até agora nada conclusivo. Tá certo. Obrigado. Sem mais perguntas. Professores, outros em Curitiba têm perguntas? Os defensores no Rio de Janeiro têm alegações? Sem perguntas. Ministério Público? Muito rapidamente, Excelência. Seu Luiz, boa tarde. O senhor mencionou a existência de uma comissão interna de apuração. O senhor foi responsabilizado por alguma não conformidade nessa CIA? Foi levantada uma não conformidade a respeito da fórmula de reajustamento, mas, no meu entender, não conclusiva. Sobre essa fórmula de reajustamento também tem um processo no Tribunal de Contas em análise também ainda não conclusivo, né? Em análise ainda pela unidade técnica, e foi isso. Só para esclarecer, reajustamento dos preços relacionados ao contrato o GH e o HDT da Renest. Isso, perfeito. Tá ótimo. Fórmula de reajustamento anual. Tá ótimo, seu Luiz. Estou satisfeito. Muito obrigado. O assento de acusação tem perguntas? O juiz também não tem questões serem colocadas, então declaro encerrado o depoimento do Sr. Luiz Carlos Queiroz de Oliveira. Sr. Luiz, peço que o senhor assine o documento e o senhor